Então, olá pessoal. Agora a gente vai para mais uma das nossas entrevistas aí, né? Espero que vocês estejam gostando do curso de Kaizen até agora. E para essa nossa entrevista, outra entrevista quarentenada, né? Eu trouxe aqui a Bruna Morales Moreira, né? A Bruna, ela é especialista em melhoria contínua. Hoje ela trabalha na UPL, né? Que é uma empresa gigantesca aí que faz produtos químicos para a área agro. E a Bruna, ela trabalhou muito tempo já com melhoria, já são acho que 13 anos, né, Bruna, que a gente estava conversando antes, trabalhando com melhoria e boa parte em cima de programas de Kaizen. Inclusive, quando eu conheci a Bruna, ela coordenava um programa de Kaizen. Então, Bruna, eu queria pedir para você contar para a gente como é que foi, né, esse seu começo de carreira e como é que foi tocar esses Kaizens, né? Como é que foi na sua carreira os programas de Kaizen? Como é que eles começaram com você? O que que você via as pessoas na hora de que você estava implementando, que você estava tocando isso, né? As dificuldades. Se puder contar um pouquinho para a gente como é que é conduzir esses programas, vai ser legal. Legal, Murilo. Bom, pessoal, olá para todo mundo aí. Espero que vocês tenham aproveitado o curso até agora. E vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Uma experiência não muito longa, aí, 13 anos, trabalhando com melhoria. Então, como que começou essa minha experiência? Eu comecei lá em 2007 como agente de melhoria, né? O multiplicador link que muitas empresas utilizam essa Uhum. nomenclatura. Então, nós começamos com esse grupo de agentes de melhoria. Essa empresa que eu trabalhava tinha um modelo de certificação de áreas, né? Também é um modelo muito comum para você medir a aderência ao programa de melhorias, né? Ao Lean, dentro das empresas. E aí, dentro desse programa de certificação, um dos pilares, o mais importante, né, para mim, é o Kaizen, né? Então, como que você movimenta esse programa? Através de melhorias em todos os setores, melhorias em desenvolvimento de pessoas, melhorias em processos, em inovação, desenvolvimento de produtos, né? E então, através dessas melhorias foi que eu comecei a trabalhar forte aí com o sistema Lean. E como que foi o começo, né? Lá em 2007, né? Aham. A gente focava mais e assim, é o começo para todo mundo, é dessa forma. A gente sempre foca mais as melhorias que são mais visíveis, que normalmente são as melhorias de 5S, gestão visual, padronização. Uhum. Justamente porque elas são mais fáceis, né, de modificar. Então, você muda, você organiza uma área, padroniza ferramentas e materiais, é uma melhoria, porque ela vai facilitar seu trabalho, vai trazer produtividade e redução de lead time no mínimo. É. Então, normalmente começa por aí e depois você vai evoluindo para as melhorias de processos que a gente fala, né? Então, você olha aquilo que você executa, então, um processo de cuidar da reclamação de clientes, né? Cuidar desse processo, um processo de atendimento a clientes, um processo de orçamento de peças e produtos, enfim, alguns processos aí de exemplo na área administrativa. Mas que na área produtiva também tem processo de Uhum. melhoria desde melhoria no produto, no material em si, né, até redução de tempo de ciclo de um posto de trabalho de invase de produtos, por exemplo. Aham. Então esses são os exemplos de melhoria de processos que a gente fala, diferente das melhorias mais básicas de 5S. E aí a Aham. gente evolui para essas melhorias. Só que elas são um pouco mais difíceis, porque envolvem mais pessoas. No caso de Uhum. produção, envolvem turnos. Então, às vezes, você padroniza uma coisa no primeiro turno, o terceiro turno não fica sabendo, essa melhoria não se sustenta. Então, o Kaizen não é só sobre melhorar processos, né? O Kaizen é sobre melhorar engajamento, melhorar o trabalho em time, melhorar a comunicação entre times, e a consequência são os resultados e melhoria em indicadores. Tá? Aham. Então, por isso que eu digo que a melhoria de fluxo, no fluxo do processo, é um pouco mais difícil, justamente porque ela envolve muito mais pessoas e ela mexe com a rotina das pessoas. Você ouve aquela frase assim, logo de cara, né, no início do seu trabalho: você veio melhorar o meu trabalho, eu faço isso há 10 anos, 5 anos, dessa forma, por que você quer mudar a forma como eu faço? Né? Então, por isso que é tão importante envolver os times e, além do mais, é super importante que a própria pessoa entenda o benefício daquele Kaizen e execute o Kaizen, né? Aham. Identifique aquela melhoria. Então,
engajar esses times operacionais para que eles identifiquem esses kaizens de fluxo de processo é o melhor caminho para você não ter essa resistência ou pelo menos diminuí-la para que você Eu consiga implementar. Eu lembro que quando a gente se conheceu, inclusive, você estava tocando esse programa, né? Tinha lá até a carta, né? Chamava CARD, que era o lugar onde os operadores escreviam melhoria, ia trabalhando como formulário. A gente mostrou alguns exemplos desses formulários no curso, inclusive. Do ponto de vista do programa, quando você começou a coordenar o programa, como é que foram as suas dificuldades, né? Como é que foi fazer? Foi difícil de fazer os caras entenderem o que era esse programa de Kaizen, fazer as melhorias aparecerem? Teve ajuda dos líderes, teve ajuda dos gerentes. Como é que foi esse trabalho inicial, né, do programa? Olha, na empresa atual que eu trabalho, eu também cuido dessa parte do programa de melhorias, tá? Dentro das plantas. E dentro de uma das plantas que foi recém-adquirida, nós lançamos o Lean há pouco tempo, há 5 meses. E aí, para lançar um programa, você precisa treinar todo mundo, treinar todas as pessoas. E aí, normalmente, quando eu treino essas pessoas para mostrar as principais ferramentas da célula de melhoria, uma delas é o Kaizen, certo? E aí, como que eu faço para as pessoas entenderem o que é Kaizen? Obviamente, explicando o conceito, explicando os 7, 8 desperdícios, né? Cada empresa trabalha com os 7 ou 8, mas os desperdícios taishianos são 7, né? 7 desperdícios. E a melhor forma das pessoas entenderem o que é Kaizen é dando esse card para elas e falando: olha, agora você tem 10 minutos para me escrever uma melhoria que você pode fazer hoje no seu processo, tá? Então, para mim, é sempre a melhor forma de começar. É você treinar essas pessoas e fazer elas enxergarem na prática, seja dentro de uma sala de reunião, ou seja, vamos todo mundo para o Gemba, né? Vamos todo mundo para a área que a gente trabalha e identificar uma melhoria possível, tá? E aí, nisso, vem 100, 140, 200 ideias, depende de quantas pessoas você está treinando, tá? Então, elas são sempre muito ricas, tá? São sempre muito válidas. E é dessa forma que a gente faz entrar na cabeça das pessoas a importância, tá? Óbvio, e mais para frente eu acho que a gente vai chegar nessa questão de falar de reconhecimento das ideias, né? Então isso também é um ponto importante, mas uma outra coisa é o direcionamento do programa. No começo, você acha que você, como especialista de melhoria, está do outro lado, está gerenciando esse programa, você acha que a quantidade é importante de kaizens. Então, 200 kaizens é super importante eu ter, porque o engajamento, quando eu divido pelo número de funcionários, dá 1, 2 kaizens por colaborador. Mas, do ponto de vista estratégico da empresa, é importante a qualidade desses kaizens. Então, tá, você teve 200 kaizens, mas quanto eles me trouxeram de resultado? Em produtividade, né, unidades hora, ou produtividade de processos administrativos, né? Então, você executava um processo em 3 dias, passou a executar o processo em 1 dia, 4 horas, tá? Então, isso tem muito, né? Ainda mais com as ferramentas agora que a gente vê aí de indicadores, ferramentas que a gente tem que aceleram os processos aí. Então, isso é importante. A gente tem sempre que pensar nesse mix como especialista da melhoria. Quantidade é bom para eu atingir todo mundo. Só que o que eu estou trazendo de retorno para a empresa? Porque eu tenho que trazer um retorno para a empresa, né? Seja ele, como eu falei, em produtividade ou seja em custos, né? Redução do custo do produto, redução de horas extras, enfim. Né? Algum exemplo, temos vários exemplos de redução de custos, né? Redução de custos com fornecedores, redução de custos com perdas em processo. Então, é esse o ponto que eu levanto com relação à quantidade de kaizens e a qualidade, o resultado que eles vão trazer. Mas, para mim, no começo, os dois são importantes. A gente só tem que saber balancear. E você vê que a qualidade dos kaizens vão aumentando conforme o programa vai amadurecendo, assim, a galera vai... Tem que dar um tempo para as pessoas aprenderem também, né? O que é um kaizen, o que é fazer esse kaizen. Sim, sim. Você vê que a qualidade vai aumentando, mas quando aumenta a qualidade, às vezes aumenta a dificuldade de implementação também, Sim, né? a complexidade. Exato. Cabe o grupo, né?
os especialistas de melhoria, mais o gerente da planta, os coordenadores das áreas, decidirem o que eles vão fazer primeiro, tá? Então, às vezes eu tenho Kaizen muito simples que traz muito retorno, isso no começo sempre existe muito retorno, tá? De Kaizens muito simples, por quê? Porque não tinha nada, passei a ter um programa de melhoria onde o operador, que é a principal pessoa que enxerga a melhoria dentro da empresa, vai trazer essa melhoria para o processo, mas ao longo do tempo, a melhoria contínua vai surgindo, se você vai sustentando o programa. E aí vai ficando mais difícil de você encontrar Kaizens possíveis que não seja a inovação de um processo. Mas isso depois de 5 anos, tá? É que hoje 5 anos é muito, né? Falando no mundo ágil aí, que a gente sempre fala, que é outro curso aí da FM2S, 5 anos é um tempo muito longo, né? Então, cabe à empresa decidir para ela qual é o tempo dela, né? Que é essa velocidade de melhoria de processo, tá? Mas o Lean, a gente sempre falou que é um programa de longo prazo, né? Lean, melhoria contínua, é um programa de longo prazo. Né? É que o nosso mundo atual reduziu esse longo prazo. Então, mas a empresa que tem que identificar. E aí, com certeza, então, finalizando aí a sua pergunta, com certeza a gente tem muito mais melhoria em processos, melhorias consistentes que tragam resultados conforme o programa vai amadurecendo. Mas também entra a priorização, entra investimento em alguns casos, né? Talvez até eu ela sempre uma equipe mais focada, né, para tocar as coisas mais complexas, Sim. né? Claro, aqui a gente vai precisar de um especialista de processo, de um cara para tocar um Seis Sigma tradicional. Isso também vai amadurecendo dentro da empresa, né? Exato, é por isso que a gente evolui o programa que eu trabalhava, né? E o programa que eu trabalho agora também, a gente evolui para o Seis Sigma, né? Porque qual que é o próximo passo, né, do nível de implementação? Isso é conceito de mercado, né? Então, primeiro eu estabeleço um 5S, depois um Kaizen, depois tenho uma estabilidade de processos, aí parto para a capabilidade. Então, por isso que eu tenho essa evolução para o Seis Sigma, para times de melhoria de processo, mas que não deixa de ser melhoria, não deixa de ser Kaizen. Não deixa, a lista de atividades que sai de um projeto Green Belt, Yellow Belt, é uma lista de Kaizens, né? O plano de ação. Então, não deixa de ser melhoria, tá? Mas de uma forma diferente de aplicação, tá? Não, maravilha. Então a gente conversou um pouquinho, né, nesse primeiro bloco, só resumindo um pouquinho do que a Bruna comentou, dos programas, né? Esses programas eles vão se evoluindo, é uma que ela viu aí na carreira dela, é um norte que se reproduz bastante, né? Então a gente começa ali treinando as pessoas, começa com as primeiras iniciativas que são mais simples, depois esse negócio vai evoluindo, né? E é muito importante o treinamento da equipe. No curso, inclusive, a gente até comentou, né? Uma empresa japonesa tem 15 vezes mais treinamento para o operador do que uma empresa ocidental para manter esses programas rodando, né? Mas é bom a gente entender isso, que a consolidação do programa vai se dando aos poucos, assim. E obviamente que você já viu bastante resultado nisso, né, Bruno? No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho então sobre esses resultados, né, dos programas para as empresas. Até mais.